Fala jovens, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Introdução à Ciência de Dados. Hoje vocês vão entender porque alguns programadores dizem que esse código está pythonico e aquele não, mesmo que ambos estejam escritos na linguagem Python. Bora botar a mão na massa. Então, basicamente na nossa aula de hoje a gente vai passar por esse roteiro aqui, de modo que no final da aula vocês entendam o que seria essa expressão de código pythonico, tá? Basicamente o objetivo final da nossa aula de hoje é compreender o recurso comprehension, compreender o que são funções em Python e entender as funções lambda. Então, o primeiro conceito da nossa aula de hoje é o que seria o comprehensions. Então, comprehensions é uma maneira de concisa e eficaz de construir uma sequência, onde cada elemento é obtido através do resultado da aplicação de uma expressão a cada item de outra sequência, ou iterável. Uma maneira mais simples da gente dizer isso é o comprehensions ele vai criar uma lista, como se a gente tivesse usado o iterador for, mas em uma única linha. Então, por isso que eu disse sobre a expressão pythonico, né? Quando um código está pythonico, a gente tenta escrevê-lo na maneira mais simples possível e utilizando, na maior parte das vezes, o comprehension, tá? Então, para vocês entenderem melhor o que isso significa, vamos a partir do seguinte exemplo. Então, suponha que você é um cientista de dados em uma cidade específica que utiliza tecnologias de IoT para captar algumas informações e essa cidade tomar decisões inteligentes em cima desses dados captados. Suponha que você está trabalhando com um problema específico que analisa a velocidade de um dispositivo, que um dispositivo IoT captura alguns dados. E esses dados, especificamente, é a velocidade em quilômetros por hora em que o objeto passa na frente desse dispositivo, tá? Então vamos pensar o seguinte. Você tem a lista aqui, né? Eu coloquei o nome dessa lista aqui como velocidades, que vem do dispositivo IoT, e eu estou atribuindo essa variável, como a gente está utilizando colchetes aqui, vocês sabem que a gente está criando uma lista. E aqui eu tenho alguns valores, então 60 km por hora, 55.7, 43.0, 79.3, assim por diante. Agora, o que eu quero fazer? A análise que vocês precisam fazer, ela tem que estar, esses dados que estão na unidade quilômetros por hora, tem que estar transformados para metros por segundo. Então, você tem que, de algum modo, transformar cada informação dessa que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma lista, né? Uma lista que eu chamei lista for, por conta que a gente vai usar o iterador for, e essa lista está vazia, tá? Então, a gente vai lá para uma velocidade que está dentro da velocidade capturada lá no dispositivo IoT. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa velocidade, né, e criar uma nova variável aqui que vai ser a velocidade transformada em metros por segundo. Lá da física que vocês estudaram no ensino médio ou estão estudando agora, tá? O que você sabe? Que para fazer essa transformação basta dividir essa informação que está em quilômetros por hora por 3,6. Então, o que eu tenho aqui, ó, a velocidade que a gente pegou dentro daquela lista de velocidades que veio do dispositivo IoT, a gente está dividindo por 3,6. Só aqui a gente já está fazendo essa transformação. Porém, eu estou querendo pegar um arredondamento de duas casas. Então, eu usei a função built-in round com duas casas decimais. Então, agora, a cada vez que eu passar nesse iterador for, ele vai estar fazendo esta substituição e transformação, ok? Só que essa lista nossa inicialmente que está vazia, eu tenho que inserir essas informações que estão sendo modificadas. Então, essa lista eu estou adicionando, então ponto append, estou adicionando quem? Essa velocidade que está transformada em metros por segundo. Isso é o que esse iterador for está fazendo. E aqui, como é a minha última informação desse chunk de código, ele já vai imprimir para mim qual é o resultado dessa iteração.
Então, ao executar, a gente tem então que os 60 km por hora, ao efetuar a transformação para metros por segundo, passou para 16,67, 55,7 passou para 15,47 e assim por diante. Isso daqui então não tem nada de novo, que na última aula a gente verificou e retomou o iterador for, então a gente só está usando aquele conhecimento. Para vocês entenderem o que é o comprehension, então ele faz a mesma atividade que o for está fazendo aqui, só que ele utiliza uma nova estruturação. E aí vocês vão entender logo à frente que além da vantagem de escrever em apenas uma linha de código, a gente tem outras vantagens. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou criando uma lista que eu nomeei ela como list comp, porque vai ser um comprehension. Ele vai ser igual. Então, eu vou usar aqui o colchetes, porque vai gerar uma lista. O que essa lista vai ter? Vai ter aquele número transformado e arredondado, de maneira bem similar que a gente viu aqui em cima, como para qualquer velocidade que está na minha lista de velocidades que veio do dispositivo IoT. Então, como aqui também é a minha última linha, não preciso usar o print, posso colocar só o nome da variável, que na hora que eu executar, ele vai executar essa linha, vai criar essa lista usando a técnica do comprehension e já vai exibir para mim. Então, ao executar, a gente tem o mesmo resultado aqui em relação aos valores. Porém, eu utilizei duas estruturações diferentes aqui, uma usando o iterador for e o outro usando o comprehension. Então, como eu coloquei aqui, vocês puderam perceber, qual que é a estrutura básica do comprehension? A gente vai ter que dar um nome para essa variável, que vai ser uma lista. A gente vai ter a expressão para uma variável que está dentro de um objeto. Então, especificamente, a gente tinha essa expressão de arredondamento desse cálculo da velocidade dividido por 3,6 para uma velocidade, que é uma variável que está dentro de um objeto. E esse objeto especificamente é uma lista em Python, ok? Então, equivalente ao que a gente tem aqui, a gente pode escrever então a partir do for. Então, como eu deixo aqui de maneira resumida para vocês como que é a estrutura básica da utilização do comprehension. Então, eu tenho essa expressão básica que é similar ao escrever essa expressão aqui utilizando a criação de uma lista vazia e ir colocando elementos a cada iteração do for, tá? Aí agora eu deixo aqui a pergunta, né? Além da escrita, qual que é a vantagem do uso do comprehension, tá? Basicamente, para a gente responder essa pergunta, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... Vocês não puderam perceber aqui essa vantagem especificamente porque a gente tem poucos elementos que estão sendo iterados, né? Agora, o que eu quero fazer? Eu vou gerar aqui 1 milhão de elementos, como se a gente tivesse capturado 1 milhão de velocidades pelo aquele sensor IoT e eu tivesse que transformar essas informações. Então, para isso, eu vou usar aqui a biblioteca Random, então estou importando uma biblioteca Random, fique tranquilo que em aulas posteriores a gente vai verificar e entender como que funciona esse processo de importação de bibliotecas, tá? Então eu estou pegando aqui, ó, minha lista de velocidades que vem do dispositivo IoT, eu vou atribuir uma lista, tá? E essa lista eu já estou usando a técnica do comprehension aqui. Então essa expressão, o que eu quero que a máquina faça para mim? Dentro lá da biblioteca Random, ele vai procurar e usar o Random Range, né? O que isso faz? Ele vai sortear um elemento entre 0 e 80. E quantas vezes eu quero que isso faça? Para o meu i dentro do meu range de 1 milhão de vezes. Então ele vai fazer esse sorteio aqui 1 milhão de vezes e vai colocar isso dentro de uma lista que eu chamei de list vel IoT. E eu vou exibir essa lista aqui para verificar o resultado final. Então, ele vai fazer esse sorteio e ele já colocou aqui para mim, né? Lembrando que esse sorteio é de apenas números inteiros, ele já coloca aqui para mim todos esses números que foram sorteados de 0 a 80, beleza? Então, para mostrar uma das potencialidades do uso do comprehension dentro de um código Python que tem o significado em relação ao tempo de execução, eu coloquei aqui o uso do timeIt, que ele vai falar para mim, ó,
quando eu executar essa célula, calcula quanto tempo ele demorou para fazer essa execução. Então eu vou executar e aí ele vai fazer essa transformação que a gente já viu ali em cima. É a mesma transformação que a gente usou ali em cima para metros por segundo, né? Só que aqui a gente está usando o for e agora a gente vai utilizar o comprehension. Então o que acontece? Utilizando o iterador for, ele demorou, esse foi o tempo que ele demorou, ok? Utilizando o comprehension, esse foi o tempo. Então aqui é só para a gente mostrar aqui especificamente, ter uma ideia de que eu consigo economizar em tempo de execução do código. Então, além de eu escrever, utilizar menos linhas de código, eu também consigo ter um ganho computacional ao utilizar o comprehension, ok? Então, eu posso também usar o comprehension combinado com outros elementos. Então, assim como a gente pode ter uma estrutura for, como eu coloco aqui, ó, eu tenho uma estrutura for combinado com um condicional if, eu também posso ter um comprehension combinado com uma estrutura if. E como eu vou mostrar logo a seguir também, a gente pode utilizar o else, a gente pode utilizar um for dentro de for, tudo usando o comprehension. Então, aqui, o que eu estou fazendo com essa estruturação do código aqui? Então, de novo, só para a gente não ficar, não fazer com que a máquina sofra tanto, por mais que 1 milhão de iterações não seja um número tão alto, eu coloquei aqui apenas 100 elementos para essa minha lista de velocidades que vem do dispositivo IoT. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma lista de velocidades que vem desse dispositivo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 comprehensions aqui diferentes para vocês entenderem. Então o primeiro eu coloquei que vai ser uma velocidade IoT em metros por segundo através do uso do comprehension e dei o nome dele para 1. O que eu estou fazendo? Essa expressão não está mudando em nada, né? Eu quero que faça o quê? O arredondamento para 2 casas decimais do cálculo da velocidade dividido por 3,6, ok? Para quais variáveis? Quem que vai ser a minha velocidade? Minha velocidade está dentro de vel IoT. Quem é vel IoT? Essa lista com 100 velocidades que eu acabei de criar. Só que o que vai acontecer? Ele só vai executar esse cálculo quando o valor sorteado aqui for maior ou igual a 15. Então eu coloco esse if no final, ele tem o papel de fazer um filtro. Então eu tenho essa lista que tem diversos números aqui dentro, né? Especificamente a gente tem 100 números ali dentro, e se por um acaso algum número não for maior ou igual a 15, a gente não vai ter essa transformação, ok? E só para efeito de curiosidade, eu coloquei aqui embaixo para a gente verificar quantos elementos estão sendo descartados, tá? Então, lembra, a função built-in len, ela vai verificar o tamanho dessa lista. Então, eu vou pegar o tamanho da minha lista original, que é essa que tem todos os elementos, e vou subtrair da minha lista gerada pelo comprehension a partir do filtro, se ele for maior ou igual a 15. Então, ao executar, eu percebo que acontece o quê? Que eu tenho 17 elementos que foram excluídos da minha lista original. Entre outras palavras, eu teria 17 velocidades que são menores do que 15. Por isso que a gente tem essa diferença. Agora, como que eu posso utilizar o else dentro dessa estrutura? Então, eu coloquei uma velocidade IoT em metros por segundo usando o comprehension e dei o nome dela de 2, ok? O que ela vai ser? Ela vai ser a expressão, o que eu quero que seja executado. Agora, o que acontece? Né? Vamos só comparar o que a gente fez aqui, né? no chunk de cima com o que está sendo feito nesse chunk de baixo. No chunk de cima, eu coloco a expressão, coloco aonde vai ser feita a interação e a condição vem no final. Agora aqui, como que é a sintaxe que eu devo utilizar? Então, o que deve ser feito, o cálculo que deve ser feito, aí eu coloco as condicionais para no final eu colocar onde que ele vai ser iterado. Então, o que acontece? Esse cálculo ele vai ser feito quando? Quando essa expressão for verdadeira, ou seja, quando a velocidade for maior ou igual a 15. Caso contrário, o que vai ser feito? O valor original vai ser substituído
por uma string que está escrito menor do que 15. Então, aonde eu tiver a informação que é menor do que 15, vai ser substituído pela string menor do que 15. E onde que ele vai ser iterado? Então, lembre que essa barra invertida aqui, ele tem qual significado? Do que eu vou escrever na linha de baixo é continuação desse código. Como a nossa tela aqui, ela vai terminar, né, para não ficar sujo, eu coloquei na linha de baixo, mas entenda que o que está na linha de baixo por conta dessa barra, né, é como se estivesse aqui na frente. E ele vai iterar pela velocidade que está dentro da minha velocidade IoT. Aí o que eu vou fazer? A mesma situação que a gente fez anterior, eu vou verificar o tamanho da minha lista original de velocidades, que estava em km por hora, e vou subtrair pelo tamanho dessa nova lista. O que vai acontecer aqui, ó? Então, o resultado foi zero. Por que foi zero? Nesse caso, ele não foi excluído nenhum elemento. O que aconteceu apenas? Aonde essa condicional if aqui for falsa, eu vou trocar pelo elemento, né, pela string menor do que 15. Ou seja, eu estou tendo ainda os 100 elementos, porém alguns deles eu excluí o valor e coloquei a string menor do que 15 no lugar. Como que eu posso verificar então se realmente eu tenho esses 17 elementos que são menores do que 15? Eu posso utilizar, né, a minha lista procure, então ponto count, procure para mim, conte aonde estiver a string menor do que 15. Então ele vai contar para mim aonde tem a string menor do que 15. O resultado então, como era de se esperar, eu tenho também 17 elementos que são menores do que 15, tá? Continuando agora, então, o que são funções em Python? Só para recapitular, a gente usou uma função aqui, ó, a função len, que é uma função built-in, que a gente já viu em aulas anteriores o que é uma função built-in, né? Basicamente, o que as funções, não só a funções built-in, mas qualquer função em Python, qual é a vantagem da gente ter funções em Python? A vantagem é que sempre que a gente tiver aqui, durante a escrita do nosso código, a gente tiver a necessidade de efetuar operações similares, eu posso criar uma função para que dentro dessa função eu coloque todo o meu bloco de código que deva ser executado por diversas vezes na estruturação do meu código. Então, usando as funções, a gente pode facilitar a escrita do nosso código. Entre outras palavras, quando eu tenho que executar uma mesma operação por diversas vezes, eu posso criar uma função ou utilizar uma função que já existe em Python. Como aqui, eu precisei verificar o tamanho dessa lista, o tamanho dessa lista, o tamanho dessa lista. Então eu precisei efetuar a mesma operação por várias vezes, ok? Então significa que eu usei uma função que já estava definida em Python, né? Então a gente já existe algumas funções em Python, a gente pode importar bibliotecas e utilizar algumas funções e métodos, ou podemos criar funções, que é o que a gente vai discutir agora, tá? Então suponha que esse processo que a gente fez aqui, de ficar fazendo a transformação e verificar um condicional, como nesse caso aqui a gente usou o condicional com a velocidade ser maior ou igual a 15, a gente tivesse que usar diversas vezes. Então, ao invés de sempre criar esta linha de código, eu poderia criar uma função e apenas com o nome dessa função eu utilizar o que eu já deixei pré-programado, tá? Então, basicamente, como que é a sintaxe para a gente criar uma função, né? Então, a gente vai usar o def, ou seja, estou definindo uma função, vou colocar o nome desta função e vou colocar os parâmetros aqui dentro que vão ser utilizados nessa função. Esses parâmetros também são chamados de argumentos, ok? 2 pontos e a minha estrutura de código. Importante que essa estrutura de código ela tem que estar identada em relação a onde a gente está definindo essa função, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente tem aqui, ó? Então, o que eu estou fazendo? Estou definindo uma função que eu vou chamar ela de convertVal, ou seja, estou convertendo uma velocidade e ela vai receber uma velocidade. Aí o que eu vou fazer com esse valor que está recebido? Eu vou arredondar para 2 casas decimais o cálculo da velocidade transformado em metros por segundo.
Então eu vou executar, ele não exibiu nada. O que aconteceu aqui? Eu apenas defini uma função que agora, a partir do momento que eu executei, ela está habilitada para que eu possa utilizar. Então, só para verificar aqui, a gente vai usar a função built-in type para verificar o tipo que o Python entendeu quando eu fiz essa definição aqui de função. Então, ao executar, ele entende que é o quê? Que a gente acabou de criar uma função. E o nome dessa função é convertVal, ok? Agora, se eu fizer o seguinte, então, o que essa função está esperando? Está esperando que eu coloque o nome dela e aqui dentro eu coloque algum argumento. Qual é o argumento que eu defini? Um único argumento aqui que se chama velocidade. Ele vai pegar essa velocidade, dividir por 3.6 e arredondar em duas casas. Então, quando eu pedir para exibir essa informação, o que o Python está exibindo aqui para mim? Não está exibindo nada. Por que ele não está exibindo nada? Porque eu pedi para ele calcular, mas o que ele fez com esse cálculo? Ele só calculou, eu não pedi para printar e nem para me retornar o valor desse cálculo, ok? Mas de qualquer modo, toda função sempre vai retornar um valor. No caso aqui, como eu não defini o que ele retorna, ele está me retornando aqui nada, ok? Então, como que eu poderia fazer com que fosse exibido essa informação? Então, a mesma estrutura que a gente utilizou aqui, a gente vai estar utilizando, apenas acrescentando um print, ou seja, além de efetuar esse cálculo de arredondamento, tá, dessa transformação, exiba em tela para mim, ok? Então, quando eu chamo a função agora e passo um valor da velocidade, ao executar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 80, atribuir para a velocidade, vai dividir por 3.6 e arredondar com duas casas. Depois que ele fez isso, ele vai printar em tela para mim. Ele printou, tá? Uma outra maneira da gente ter esse mesmo resultado é utilizando o return, ou seja, toda função você pode atribuir um retorno para ela. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a entrada, que são os atributos, ok? E a gente vai ter uma saída, nesse caso, que a gente está definindo como return. Então, o que eu quero que retorne? Retorne o cálculo que a gente está executando desde o início aqui da nossa discussão. Ao executar, então, o que ele vai fazer? Eu nem precisei utilizar o print, ele já mostrou para mim aquele valor convertido, ok? Agora aqui eu vou fazer algo um pouco mais rebuscado, né? Eu vou criar uma função, né? E vou colocar mais de um atributo aqui. Então, basicamente, o que eu vou estar fazendo? Eu vou definir a função convertVal. Lembre-se, né, que quando a gente executa uma linha posterior a um chunk de código posterior a um outro que já foi executado, e no caso aqui eu tenho o mesmo nome de função, essa função aqui, a hora que eu executar essa célula aqui, o que vai acontecer? Essa estruturação da função não vai mais existir e a gente vai passar a ter essa nova estruturação. O que eu estou fazendo aqui então? Receba dois atributos, tá? Então, receba uma lista de velocidades que vem no dispositivo IoT que está em quilômetros por hora e eu quero um limite, ok? O que é esse limite aqui? É aonde eu quero que aconteça o meu filtro. Como eu usei aqui em cima, por exemplo, o valor 15. Então, esse vai ser o meu limite. Então, eu quero que o usuário ou a gente, na hora que a gente estiver construindo esse código, a gente possa modificar esses valores e que não fique sempre com o valor que está ali. O que vai ser feito então? Eu vou criar, né, uma lista de velocidades IoT agora em metros por segundo. De que modo? Vai ser o arredondamento da transformação em duas casas se a minha velocidade for maior ou igual ao limite. Esse limite vai precisar ser fornecido. Caso contrário, eu quero que nessa nova lista minha que estão informações transformadas em metros por segundo, seja colocado o quê? A string menor junto com a transformação. Aqui eu estou usando a transformação, então quando eu coloco aqui str, eu estou fazendo o quê? Transforme a informação limite numa string e junte, concatene com o símbolo de menor, ou seja, o que foi colocado em limite aqui, eu estou transformando numa string. Aí eu estou colocando uma barra contrária aqui, de modo que a linha de baixo
seja entendida como continuação desse código. Então, como que vai acontecer essa interação? Para velocidades que estão dentro da minha lista de velocidades IoT. Quem é essa lista? É a lista que foi fornecida aqui dentro. Então, a lista que foi fornecida para a função, ela está sendo utilizada aqui, e o limite que foi fornecido para a função está sendo utilizado aqui. O que eu quero que aconteça? Que exiba em tela. Foram encontrados uma quantidade de ocorrências de velocidades menores que o quê? Que o meu limite, que está em km por hora. Lembre-se que a gente viu também na última aula uma maneira de utilizar strings com valores de variáveis, de modo que a gente possa, nesses locais aqui onde a gente deixou com chave, né, a gente possa colocar variáveis, né? Então, ponto format, então estou falando que nessas localidades aqui eu vou atribuir algumas variáveis. Quais variáveis? Aqui eu quero colocar para mim, conta lá nessa lista que foi gerada aqui de elementos, conta para mim a ocorrência dessa transformação, tá? De qual limite, né? Na onde está aparecendo, lembra que a gente substituiu? Quando isso daqui for falso, a gente vai substituir por essa escrita, né? Então ele vai contar para mim aonde, quantas ocorrências dessa escrita, ok? E são menores que algum valor em km por hora que foi definido como limite. E eu quero que o retorno dessa função aqui, quando ela for executada, seja a minha nova lista de velocidades transformadas em metros por segundo. Então eu vou executar, como eu estou só definindo a minha função aqui, ele já carregou e já entendeu que agora a função converte velocidade, a gente deve executar essas operações aqui quando ela for chamada. Então, olha que interessante. Então, converte velocidades, né? Eu vou passar uma lista de velocidades e um limite, tá? Então, antes da gente continuar, deixa eu só mostrar aqui, se a gente utilizar o atalho Shift Tab, ele vai mostrar para mim, ó, o que essa função que você definiu, ela está esperando. Está esperando receber uma lista de velocidades do meu dispositivo IoT e está esperando receber um limite. Então, a gente tem a lista de velocidades e o meu limite aqui. Ao executar, ele retorna para mim, então, ó, ele vai printar isso daqui em tela. Então, ó, foram encontrados 17 velocidades menores que 15 km por hora, que é o que a gente já sabia de executar o mesmo código ali em cima, só que agora a gente está definindo uma função de modo que a gente possa estar utilizando ela por diversas vezes. E ele vai retornar para mim o quê? Qual é essa nova lista de velocidades com valores transformados, ok? Perceba o seguinte, você fala aqui para mim, mas aqui é um valor menor do que 15, só que ele faz a comparação na onde? Ele faz a comparação em quilômetros por hora. Essa informação aqui já é transformada em metros por segundo, ok? Então, continuando aqui, né, eu posso definir alguns parâmetros. Então, vamos recapitular, né? Argumentos e parâmetros, né? A gente definiu aqui, ó, que eu iria ter dois parâmetros. Uma lista de velocidades e um limite, né? Que tem que ser declarados para que a gente consiga utilizar a função. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso declarar por default um resultado específico. Então, suponha o seguinte, que além do que eu coloquei como parâmetros aqui, que é a minha lista e é o meu limite, eu quero também poder mexer aqui no número de casas decimais que esse arredondamento vai fazer, ok? O que eu posso estar fazendo então? Eu posso definir um valor que, se o usuário não colocar nada, ele sempre vai assumir aquele valor que a gente chama por default, e caso o usuário defina, aquele valor vai ser substituído. Então, o que eu coloquei aqui? É a mesma expressão que a gente utilizou ali em cima, eu estou acrescentando apenas esse parâmetro aqui, que é o quê? Eu quero que as minhas casas decimais, caso o usuário não coloque nenhuma informação, sejam 2, ok? Ao fazer o arredondamento. Então, ao executar essa célula, ele sobrescreveu a função que a gente tinha feito ali em cima a partir dessa nova estrutura. Quando eu executar aqui, ó, o que ele vai acontecer? O que vai acontecer? Para esta lista de velocidades IoT, eu vou atribuir a velocidades IoT que a gente sorteou lá atrás.
e para o meu limite eu vou usar 15. Tá? Perceba que é sequencial. O primeiro valor se refere ao primeiro valor, o segundo valor ao segundo valor, e como não tem o terceiro valor, ele vai atribuir o quê? Por default, casas decimais vão valer 2. Ao executar, então, perceba que ele utilizou 2 casas decimais aqui para o arredondamento. Agora, na linha de baixo, o que eu estou fazendo? Eu estou, além de definindo a minha lista de velocidades, eu estou definindo o meu limite e estou definindo a quantidade de casas decimais a serem utilizadas. Então, ao executar, o que ele vai fazer? Aquele valor default, que eram 2 casas decimais, como eu defini agora aqui que são 3, ele está excluindo aquela informação e está usando para casas decimais 3 agora. Então, eu estou tendo 3 casas decimais. Beleza? Para continuar aqui agora, a gente vai para um próximo assunto, que são variáveis locais e variáveis globais. Então, o que a gente entende por variáveis locais? Tudo aquilo que está dentro da definição da minha função é uma variável local, ou seja, uma variável que está dentro da declaração da definição da minha função. E o que está fora é uma variável global. Então, vamos entender o seguinte, ó, vamos voltar para essas 2 expressões aqui. Ó. O que isso daqui é? Estou printando a velocidade IoT Comprehension 2. Então, eu tenho aqui, lá em cima, a gente já utilizou esse nome e vamos procurar aqui aonde que está. Eu tenho aqui, ó. Então, como não está dentro da definição de uma função, ele entendeu isso como global. Então, essa lista, ela é global, ela não é uma lista local, ok? E logo abaixo a gente tem, ó, lista IoT metros por segundo. Quem é essa lista? Essa lista, ela está definida aonde? Ela está definida aqui, ó, lista IoT metros por segundo. Ela está dentro da definição de uma função. Então, ela é uma variável local, ok? Diferente da outra lista. O que vai acontecer, então, a hora que eu executar essa célula? Então, ao executar essa célula, o que ele fez? A primeira linha, ele exibiu aqui para mim as informações daquela linha, porque era uma variável global, então eu tenho isso de modo acessível para exibição. Agora, quando eu tento imprimir uma variável que é local, o que acontece? Acusa um erro. Ele fala que não foi definido, ou seja, ela só vai aparecer quando eu chamar a função. Como aqui eu não estou chamando a função, estou pedindo apenas para exibir uma variável que está dentro da declaração de uma função, o Python gera um erro. Então, essa é a diferença de uma variável global e uma variável local. O que são as funções lambda, né? Então vamos retomar aqui, ó. O que a gente precisou na hora que a gente, na sintaxe da definição de uma função? A gente tem def e a gente dá um nome para essa função. E aí eu tenho quando eu quiser utilizar essa função, basta utilizar o nome que eu dei para ela e passar os parâmetros, os argumentos, ok? As funções lambda, o que acontece? A gente vai usar a ideia de função que tem por trás da definição de uma função, porém ela é anônima. Então, como que é a sintaxe? Eu vou colocar lambda, os argumentos e a expressão. Então, um exemplo aqui, ó. Suponha que eu queira criar uma função que eu chamei de f de x, e ela vai fazer o quê? Quando eu coloco lambda aqui, ó, ele vai entender que o que eu vou colocar aqui na frente, ele está exatamente desse modo. Argumentos, 2 pontos, expressão. Então, o que ele espera como entrada? Valores para x, um valor de x. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar e fazer x ao quadrado e somar com 2 vezes x, ok? Isso é o que acontece quando eu executo essa linha. Quando eu coloco f de x e coloco entre parênteses aqui um valor, o que ele entende? Ele entende agora que o meu argumento x vai valer 1 e ele vai efetuar esse cálculo. Ele vai fazer 1 ao quadrado mais 2 vezes 1, que o resultado é 3, ok? Do mesmo modo, eu passei aqui um único parâmetro, mas funções, quando a gente define funções, existe a similaridade da gente poder usar dentro de lambda também mais de um argumento. Então, eu estou criando uma outra função aqui, xy, e usando o lambda, uma função anônima, inline, ou seja, estou criando uma função em uma única linha, né? E eu estou falando que ela recebe 2 argumentos, um valor para x
e um valor para y. E o que deve ser executado? Deve ser feito x ao quadrado mais o valor do y ao quadrado. A hora que eu chamo aqui o f de xy e passo 1 e 1, o que ele entende? O x vai valer 1 e o y vai valer 1. E ele vai efetuar esse cálculo. Então, o resultado final é 2. Ok? E a gente, até aqui, pode ser que você não tenha percebido a vantagem do uso de uma função lambda. Mas como eu coloquei aqui, ó, né, a função lambda permite a criação de funções anônimas em tempo de execução. Ou seja, eu não tive que declará-la e defini-la. A hora que no tempo que eu executo isso daqui, eu já posso estar criando ela, tá? Sem eu ter que definir anteriormente. E esse tipo de expressão ele é muito útil em estruturas de código em que eu não posso usar a definição de uma função especificamente, tá? Então, como eu coloquei aqui dentro de um comprehension. Então, eu coloquei aqui, ó, se eu quiser fazer o ordenamento, então eu vou usar o built-in sorted na minha velocidade IoT e vou exibir isso em tela. Então, vou exibir. Ele pegou e ordenou, né, em relação do menor valor para o maior valor. Lembre-se que velocidade IoT ela está em km por hora. Então, ele pegou do menor e foi para o maior. Agora, suponha que eu não quisesse utilizar esse critério para a ordenação, que eu quisesse passar uma condição, que eu quisesse utilizar algum tipo de cálculo diferente do menor valor para o maior e ordenar. Por exemplo, aqui como eu vou usar? Eu quero calcular a média dessas velocidades e eu quero ordenar em relação àquele valor que está mais próximo da média para o valor que está mais distante da média. Como que eu posso fazer isso então? Então aqui o que eu estou fazendo? Primeiro, eu vou importar a biblioteca NumPy e vou dar o apelido para ela de NP. Ou seja, toda vez que eu quiser usar a biblioteca NumPy, basta eu colocar NP, ponto, e tudo que tem lá dentro eu posso acessar. Então, ó, NP, ponto, tudo que tem dentro da biblioteca NumPy eu vou poder utilizar aqui, ó, só para vocês entenderem as opções que eu tenho. Quando eu coloco o ponto e dou um tab, ele aparece para mim várias opções que eu posso estar utilizando que tem dentro da biblioteca NumPy. No caso, o que eu estou querendo utilizar aqui? Eu quero usar a média. Então, vai na biblioteca NumPy, eu quero usar a média que está definida lá dentro dessa biblioteca, de quem? Da minha lista de velocidades, que é essa lista aqui, ok? Como esse daqui é o único, o último elemento dentro desse chunk de código, ele já vai exibir essa média para mim. Então, a média é 38,99. Agora, o que eu quero fazer? Ao invés de eu ordenar, como eu fiz aqui, do menor valor para o maior, eu quero ordenar do cara que está mais perto dessa média para o cara que está mais longe dessa média. Como que eu posso fazer isso? Então, eu vou usar o sorted, novamente, ó, sorted, só que agora, além de passar a minha lista que eu quero ordenar, eu vou falar por qual chave, qual é a maneira que eu quero ordenar. Como que eu quero ordenar? Vou usar uma função lambda. Então, faça para cada elemento lambda, né? Cada elemento x que está dentro dessa lista, o que você vai fazer? Você vai pegar ele e vai fazer menos o valor da média, ou seja, eu calculei a distância. Só que para a gente não ter valores negativos, né, eu usei o valor absoluto aqui, a função built-in de pegar o valor absoluto. O que está sendo feito aqui a partir dessa função lambda, então? Eu estou pedindo para ser ordenado essa minha lista de velocidades a partir do quê? A partir dessa expressão, ou seja, da distância que eu tenho da diferença em módulo que eu tenho da minha velocidade, né, capturada pelo meu dispositivo IoT e a média de todas as velocidades. Quando eu exibo isso, o que ele vai fazer então? Ele vai colocar do valor que está mais perto da minha média para os valores que estão mais longe da minha média. Ok? Então basicamente, os conteúdos da nossa aula de hoje eram esses, né? Especificamente agora você sabe o que significa a expressão, então esse código está pythônico e aquele não está, né? Na verdade, estar pythônico é a gente usar expressões inline, né? Como lambda, como comprehensions, ok? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários.